Oi, gente! Aqui é a Hannah Sayag e esse é mais um episódio do Conexão Mercado, o videocast da Universidade Santo Amaro, Unisa, que proporciona para você sempre o melhor das profissões. E a gente conversa com diversos convidados, professores, coordenadores, sobre assuntos muito importantes e eles trazem insights valiosíssimos sobre cada profissão oferecida aqui na Unisa. Então, se você quiser acessar, assistir aos outros episódios, é só entrar no YouTube, no canal da Unisa ou nas redes sociais da universidade. E hoje a gente vai falar um pouco sobre engenharia de software, aqui com a Olinda Rizos e também com o Renato Sanches. Então, gente, obrigada, pela presença de vocês. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto muito legal e importante. Obrigada, o convite foi ótimo. É um prazer estar aqui. Obrigado, é uma grande satisfação estar aqui falando de uma área tão importante para nós. Sim, com certeza. Bom, a engenharia de software é uma disciplina essencial para a inovação tecnológica, Muito mesmo. E eu queria saber, além das práticas mais tradicionais, quais outras metodologias, talvez, estão em alta hoje em dia? Excelente pergunta. Pergunta capciosa essa sua, hein? Quando a gente fala de engenharia de software. Quando a gente fala de engenharia de software, na verdade, além daquela parte de programação convencional, criar ali aquela calculadorinha que a gente vê na aula, ou aqueles aplicativos, a engenharia de software ela vai muito mais do que um simples programa. Sim. Na verdade, ela permite nós idealizarmos, projetarmos e mantermos sistemas complexos como um todo. Então, além da programação básica, que a gente vê desde lá dos primórdios, desde sempre, nós também conseguimos trabalhar em áreas em que os sistemas são cruciais. Mercado financeiro é um exemplo desse, onde nós também temos hoje muito latente a inteligência artificial, que aqui é uma coisa interessante, A gente pensa que inteligência artificial é algo da moda, Com ChatGPT e tudo mais, 2 anos. Avançou mais só, mas... Na verdade, a gente está falando de algo muito mais antigo. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando, resgatando isso lá do período ainda da Segunda Guerra Mundial, quando Alan Turing aplica os primeiros conceitos de engenharia de software para moldar como ele ia vencer a enigma dos nazistas para poder decriptografar as mensagens. E isso faz com que a gente abra um precedente muito grande, para que nós tenhamos hoje todo um planejamento, e todo, vamos dizer assim, uma base para desenvolvimento de sistemas robustos e sólidos que servem à sociedade em geral. Tá aí a inteligência artificial que não nos deixa mentir. Exatamente, só evolui. Pegando aí o gancho do Renato, que falou dessa evolução e chegou na implementação, vamos chamar assim, da inteligência artificial, que é realmente idealizada há muitos anos. Hoje a gente tem tecnologia suficiente para desenvolver tudo aquilo que a gente imaginou aí nas últimas décadas em sistemas computacionais. Mas os sistemas computacionais, na verdade, eles servem à sociedade, servem à humanidade de uma maneira geral. Então, toda vez que a sociedade muda, mudam as necessidades por novos sistemas. Então, é uma área que não vai deixar de evoluir nunca, Hoje em dia, a gente costuma dizer que a informática, a tecnologia da informação, está em todas as áreas, e isso é uma verdade já há alguns anos. E a engenharia de software é uma das áreas que mais contribui para isso. Podemos dizer que é a área mais adaptativa que nós temos, Sim, entendi. E sobre a tecnologia, eu queria saber como a engenharia de software está se adaptando e podendo ser mais eficiente cada vez mais com essa revolução agora da tecnologia. Podemos dizer que ela aprende. Foi uma criancinha ali que está se desenvolvendo desde o ensino básico e chegando ali já no ensino médio. Mas certo. Por que eu estou falando isso, Antigamente a gente pensava muito em zeros e uns, Então a gente tinha ou não tinha, isso fazia com que nós tínhamos ali uma estrutura de dados, implementávamos uma lógica, e isso se revertia a uma linguagem de programação. Tá. A linguagem de programação, que nós temos ali alguns pontos, o que nós chamamos de mnemônicos, que são ali as tags que nós utilizamos, também se expandiu e se tornou adaptável. Ou seja, linguagens mais primordiais se transformaram em linguagens de média complexidade, que são linguagens mais complexas hoje e que permitem expandir essas aplicações. Então, a tecnologia fez com que essa evolução entre as linguagens de programação, quando a gente pensa na engenharia de software, permitisse que a gente cada vez mais buscasse trabalhar complexidade dos sistemas. Então, quando a gente pensa em toda essa trajetória... É legal, porque é uma coisa ligada na outra. Uma coisa liga a outra. Isso é muito bom. Então, você pensa assim, antigamente, como a gente citou, a gente tinha lá a máquina
do Alan Turing. Depois a gente tinha o primeiro computador. Depois do computador nós tínhamos o telefone, que permitia ali uma evolução, e o software era sensacional, toque polifônico, display monocromático, todo mundo adorava. Hoje nós temos smartphones com aplicações que fazem reconhecimento facial. Face, né? Né? Tudo. É verdade. E eu acho que é importante também a gente destacar o seguinte: como os sistemas eles se tornam cada vez mais complexos nessa evolução que a gente está falando, aquele receio que algumas pessoas falam e discutem sobre o ser humano ser substituído nessa área, isso é muito difícil de acontecer. Porque a inteligência artificial avança, mas ela não chega a substituir um ser humano em absoluto, né? Uma das características principais de uma pessoa que trabalha nessa área e que ela precisa desenvolver é a criatividade. Sim. E a criatividade é inerente do ser humano. Então, a máquina imita o ser humano em vários aspectos, mas não consegue imitar em tudo. E para acompanhar essa evolução e cada vez os sistemas mais complexos, a gente precisa muito do desenvolvimento humano e a inserção do ser humano nessa área. Nossa, Nós podemos ter os melhores sistemas computacionais, né? Não vai chegar a ser uma Skynet como nós temos em Terminador do Futuro. Então, não precisamos ficar preocupados. Sim. Mas existe uma relação que é muito interessante. Né? Se a gente pensar no filme Matrix, aquilo ali talvez seria a melhor evolução que nós teríamos para nos preocupar. Porém, nós ainda somos reféns de algumas leis fundamentais, que são as leis da física. Né? Então, para a inteligência poder ter essa criatividade, ela precisa também se desenvolver e criar. Por isso que a engenharia de software, ela trabalha desenvolvendo sistemas complexos, mas esses sistemas ainda dependentes do homem, dependentes do operador. Não irá substituir postos de trabalho, por exemplo. Exato, né? Isso é uma preocupação de muita gente também. Exato. Tem que saber mais o assunto. Exatamente. E para os recém-formados, eu queria saber como está o mercado de trabalho hoje em dia. Tá bom? Como esse que mercado tá? é Porque sensacional. com certeza tá ótimo, né? Com certeza tá ótimo. incrível. E uma coisa legal é que, assim, hoje existem dezenas de linguagens de programação e formas de você trabalhar com software. Né? Engenharia de software não é só o profissional que está ali fazendo a programação, né? Ou como diz a boa linguagem popular dos jovens, estou ali codando, né? Escrevendo sem parar. Sim. Na verdade, a engenharia de software, ela trabalha também os conceitos de gestão, de modelagem, de análise de dados, né? Então, da criação de sistemas. Por exemplo, uma coisa é eu programar, outra coisa é eu desenvolver um sistema com visão computacional que vai fazer, por exemplo, a identificação pré-diagnóstico de doenças em imagens médicas. Ou que eu vou permitir veículos autônomos. Né? Então, a engenharia de software, ela trabalha esses modelos para que eles possam ser implementados. E aí, transversalmente, eu tenho vários outros cursos que podem atuar em conjunto, né? Outros profissionais. Mas eu acho que o mais importante é essa condição de você criar, idealizar, implementar e manter os sistemas. Né? A programação é uma parte dentro desse todo que está dentro da engenharia de software. Show. O mercado de trabalho está super aquecido, já vem assim há algum tempo e a tendência é que perdure e amplie. Enquanto a gente tiver nessa sociedade da informação que a gente vive hoje, né? E na necessidade de desenvolvimento de sistemas, sempre você vai ouvir no noticiário que é um mercado escasso por profissionais. Então, por mais que a gente forme bastante gente, a gente sempre vai ter muita demanda por essa área. Então, não só é uma área muito aquecida, em alta, mas também que paga excelentes salários. Então já sabe, né, gente? Já sabe. Mas isso é verdade. Gente, só para vocês entenderem um pouquinho, até porque esses profissionais são bem valorizados, se nós pegarmos um matemático, pegarmos um engenheiro de outra área, para poder analisar uma documentação ou fazer uma análise de dados, por exemplo, né, ou a implementação desses dados, nós temos uma certa limitação cognitiva do ser humano e uma grande margem de erro ali, né, pela falha humana. Então, enquanto que eu consigo analisar 8, 10 documentos críticos por dia, né, por meio da engenharia de software, eu consigo trabalhar com milhões de documentos entre texto e imagens sendo vistos por segundo. Isso sem falar de processamento avançado de dados, falando da capacidade convencional do que nós temos no dia a dia. Né? Então, a engenharia de software, ela permite nós implementarmos situações que não estavam previstas ou não são suportadas pelas limitações do ser humano. Então, para nós, é uma ferramenta que faz com que o nosso modo de agir se torne mais eficiente. Que nos ajude, né? Exatamente. Como se fosse uma parceria, vamos dizer. E falando em especialidades mais clássicas, né? Como desenvolvimento ágil, engenharia de requisitos e arquitetura de software, essas áreas, continuam sendo mais demandadas no mercado? Ou... Sim.
Sim. Quando a gente vou pegar o primeiro ponto que você citou aí, metodologia ágil. Se você pensar em engenharia de software com uma metodologia de gestão convencional em cascata, esquece, já nasceu fadado ao fracasso o processo. Essa é a É realidade. tipo um requisito muito necessário. Por quê? Porque o software, como a gente acabou de falar, a validação de dados é muito rápida, é muito dinâmica. As experimentações que nós temos, elas são num tempo muito curto. Né? E a gente fala de segundos, a gente fala de dias no máximo. Então, quando a gente pensa numa metodologia convencional, muitas das vezes eu já tive uma evolução, uma atualização da etapa do projeto e eu não consegui acompanhar essa tendência. Então, quando a gente aplica uma metodologia ágil, a gente fatia ele por sprints, nós estamos dando dinâmica e permitindo resolver os erros à medida que o projeto avança. Né? Então, essa é uma característica muito importante, né, da engenharia de software. É uma área que avança, que se desenvolve muito rapidamente. Então, hoje a gente fala dessas metodologias que são atuais e amanhã, provavelmente, elas não vão existir mais, existirão outras. Um fato uma coisa é certeza, o profissional dessa área, ele não para de aprender, né? Aquilo que ele estuda na universidade, a gente vai sempre estar estudando tendências, assuntos emergentes, o que vem pela frente, mas quando ele se formar e começar a trabalhar, daqui a alguns anos ele vai ter que novamente se especializar em uma nova metodologia. Então, assim, é até interessante a gente nem focar muito em determinados nomes, né? Certo. Então, na época que eu estudei, que foi bem antes... Vai variando, né? Eu estudei diferente dele, o aluno estuda hoje, amanhã vão ser outras metodologias. Sim. O importante é entender que uma vez que a pessoa entrou nessa área, ele vai estar sempre aprendendo. Né, e se desenvolvendo em novas metodologias. Ótimo. Para você ter uma ideia como essa evolução ela é exponencial e as metodologias são importantes, quando a gente fala da engenharia de software, né, ela acompanha uma tendência global muito grande de dispositivos conectados e informação. Então, dentro da área de tecnologia da informação, né, da grande área de tecnologia da informação, informação hoje podemos dizer que é o nosso novo ouro. Né? Então, a informação vale tudo. Exatamente. E só em termos de meios físicos, nós ultrapassamos a marca de 50 bilhões de dispositivos conectados. Né? Então, hoje, por que antes nós tínhamos, inclusive, pegando o gancho da inteligência artificial e da internet das coisas, ela não era uma realidade, porque eu tinha capacidade de software, mas eu não conseguia processar, porque eu tinha limitação física. Então, dentro da condição de IPv4, eu já tinha todos os endereços varridos. Agora, eu tenho hexalhões de possibilidades em que a engenharia de software pode trabalhar a informação à vontade. Nossa. Essa é uma das grandes mudanças. Então, a metodologia, ela também acompanha as tendências que estão acontecendo. Então, como a professora Linda comentou, né? Nós tínhamos uma metodologia de gestão de projetos e olha só que interessante. Por que você fala hoje de metodologia ágil? Porque não é uma específica, é um pacote de metodologias que estão mudando. Que pode ser que daqui a uns anos já não seja mais uma realidade para nós. Vai mudando. Exatamente. E o que diferencia a formação na área da engenharia de software aqui na Unisa em relação a outras universidades? Que tem de muito, muito, muito diferente aqui na Unisa. Perfeito. Eu acho que a gente pode citar que o nosso aluno não faz uma calculadora em sala de aula. Eu aprendi fazendo uma calculadora, mas por quê? Um dos grandes diferenciais da engenharia de software é que por mais que ela está dentro de uma área que a gente pode dizer que é uma área de exatas, talvez ela seja uma das áreas mais subjetivas que existe. Cada programador tem a sua assinatura, cada engenheiro de software tem a sua assinatura. Né? Ou seja, eu desenvolvo em prol de um mesmo objetivo, mas eu tenho as minhas ferramentas e a minha forma de desenvolver, de programar e de modelar. Então, mesmo as normas, as legislações atuais, né, quando a gente pensa num modelo, por exemplo, de sistema de software, através de diagramas, UML, tudo isso está calçado ainda pela experimentação e vivência daquele profissional. E a Unisa, ela trabalha essa abertura com o nosso aluno, que é o que ele vai encontrar no mercado de trabalho. Que é esse o ponto. Exatamente. Então, se o candidato já está assistindo a gente aqui... Esse é um dos grandes diferenciais. Porque... Tanto que uma das plataformas que é utilizado hoje para que o aluno possa desenvolver a parte de programação é o Visual Studio. E ele é legal porque ele permite dezenas de linguagens de programação dentro da mesma plataforma. Então, eu posso desenvolver com o aluno um Python, um C++, um C Sharp, um Java, como ele também pode, a qualquer momento, articular e pivotar a linguagem de programação e como ele está desenvolvendo o sistema durante a aula. Então, os professores, eles estão ali, não como aquele professor convencional, mas pensando em inovação, eles são mentores profissionais que estão trabalhando a capacitação e desenvolvimento de competências em sala de aula. É um treinamento de alto valor para o nosso aluno que estará no mercado de trabalho.
É isso, o Renato tocou nos dois, dois pontos principais. Primeiro, que são as pessoas envolvidas, né, na universidade. A universidade são as pessoas que estão nela. Então, um grupo de professores capacitados, bem preparados, alinhados com o mercado de trabalho, atuantes no mercado de trabalho, trazendo para a sala de aula aquilo que eles vivenciam, né? No mercado de trabalho, na indústria, nas organizações. Um grupo de alunos engajado, né? Os alunos participativos engajados e que desenvolvem todas essas atividades práticas que o Renato falou. E o fato do aluno não estar em nenhum momento ao longo do curso sozinho, desassistido, desamparado. Né? Então, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade EAD, a Unisa dá muita atenção à vivência do aluno, à jornada que ele vai passar aqui conosco. Sempre ali junto com o corpo docente preparado, um ótimo corpo tutorial também, que vai acompanhar esse aluno, tanto à distância quanto presencialmente. Então, eu diria que são esses dois focos principais que diferenciam a Unisa das outras instituições. É o corpo docente, o corpo discente, os alunos, né? Ou seja, as pessoas que estão aqui. A nossa metodologia, tanto presencial quanto EAD, e o aluno pôr a mão na massa, né? Realizar bastante prática ao longo do curso. Exatamente. Porque engenharia de software, se pôr a mão na massa, não dá certo. Você não tá ali, não sai. Exato. E isso é uma coisa legal porque, assim, esse diferencial da Unisa, ele traz o aluno para o mercado de trabalho, né? Em diversas metodologias, desde a extensão até os projetos integradores que são aplicados com demandas reais de mercado, ao TCC, a participação em eventos, né, como os congressos e semanas que nós temos aqui, né, dentro da universidade. Ótimo. E isso é interessante por quê? Porque o aluno ele passa a viver os dois mundos, o acadêmico e o mercado de trabalho, ao mesmo tempo na universidade. E os estágios, né? Exatamente. E os estágios que a gente incentiva muito o aluno a participar e a gente observa que já no início do curso, o aluno consegue já se colocar no mercado. Esse que é o foco mesmo. Exatamente. Perfeito. E qual dica ou conselhos, né, não sei, vocês poderiam dar para aqueles que estão no início dessa carreira, né, dessa área da engenharia de software? Perfeito. Bom, primeiro que engenharia de software é uma área que está ligada diretamente a todas as profissões. Lança um desafio aqui, me fala uma profissão que não tem relação com engenharia de software. É difícil de encontrar, né? Mas eu acho que talvez um dos pontos mais importantes seja a curiosidade e a vontade de aprender, né? Não só pelas mentorias, por todo o trabalho acadêmico desenvolvido na universidade, mas também pela condição autodidata de você buscar os conhecimentos adicionais àquela formação, aquele norte que foi dado. Né? Se a gente pensar em linguagem de programação, engenharia de software, é como você aprender um novo idioma, é como você aprender uma nova cultura. Né? Então, você precisa se desenvolver, você vai estar imerso naquele mundo e é uma tecnologia em constante evolução. Se a gente pensar que os sistemas hoje, né, eles têm uma atualização trimestral, né? Então, assim como engenharia da computação, outras engenharias, os sistemas de hardware e software, eles atualizam numa velocidade muito grande, bacana. O usuário vê isso a cada 3 meses, a cada 1 semestre. Mas quem é que fez isso ao longo desse 1 trimestre? Ninguém instalou os dedos e apareceu. Exatamente. Percebe? Exatamente. Então, a gente tem todo um acompanhamento e desenvolvimento. O Renato já disse tudo. Eu acho que a dica importante para quem é dessa área, na verdade, hoje em dia, para quem é de todas as áreas, nunca pare de aprender. Exato. Nunca se dedique, nunca pare de aprender, porque é uma área que evolui tão rapidamente que aquele que para, ele vai ser atropelado por quem está vindo aí. E então, bem atropelado. Então, morto assim, né? Mantenha essa dinâmica, né, de continuar aprendendo, sendo estudante, estando formado, que isso é importante para essa e para todas as outras profissões, na verdade. Sim, com certeza. E falando em habilidades aqui, quais seriam as principais para o aluno conseguir atingir um sucesso na carreira dele? Eu acho que quanto antes começar, né? Quanto antes se inserir no mercado de trabalho, como a gente falou aqui várias vezes, é um mercado aquecido, né? Então, não se acomodar, não colocar na sua cabeça que você é só um estudante. Então, se dedicar, dar aquele passo a mais, né? Que todo mundo tem, mas dar um passo a mais é importante. Acordar, né? Para que ele está buscando uma profissão importante, uma profissão que está em todas as áreas e que é importante para todas as áreas, né? A nossa sociedade depende
depende disso para evoluir. É uma área Sem muito dúvidas. importante, realmente. Então, ter essa consciência de que você está se formando numa área importante, que você precisa ter um comportamento ético, obviamente, um comportamento humanista, ser criativo, tudo isso. Mas quanto antes ele começar a atuar Melhor. no mercado, melhor. Exatamente. Sempre estudando continuadamente. É importante desenvolver o senso de discussão, né? Então, a troca de experiência é fundamental nessa área. Engenharia de software é muito troca de experiência por causa desse Legal. dinamismo. Então, discutir em grupos, né? Debater, Principalmente as tendências, conversar debater sobre. Bacana. e pesquisar. Né? Um engenheiro de software, uma engenheira de software, se ela simplesmente, ou se ele simplesmente se acomodar àquilo que ele aprendeu e desenvolveu, por mais que ele continue estudando e esteja na vanguarda, ele vai ser superado. Certo. Né? Então, pesquisar é se desenvolver em novas tendências e novas frentes. Né? O que nós tínhamos de linguagem de programação, por exemplo, em 2022, já mudaram para Já. 2023. E né? assim Então, vai. pra exatamente. sempre. Então, é importante sempre ter essa continuidade. Que legal. Poxa, gente, muito obrigada, viu? Adorei conversar aqui com vocês. É muito bom essa troca. E esse foi, gente, mais um episódio aqui do Conexão Mercado, o videocast da Universidade Santo Amaro, Unisa, que conecta você à realidade das profissões. Então, muito obrigada mais uma vez, Olinda Eu e que Renato. agradeço. Muito obrigado, foi uma Foi ótimo. satisfação. Obrigada, Obrigada. gente. E um recado muito importante também para todos vocês. As inscrições para o vestibular da Unisa já estão abertas. Então é só você acessar o QR Code ou entrar no site www.unisa.br. E a gente espera você para embarcar no melhor das profissões. Até mais!